que ele dá dever de casa no ar pra gente apurar, tá Boa certo. tarde, gente. Boa tarde, Brasil. Foi só uma dúvida que me ocorreu. Até porque o prefeito votou no presidente, né? No segundo turno. Votou. Vai ser, obviamente, né? Vai ser convidado. Protocolo é protocolo. A Poliana tossiu. Mas vamos lá, que a Socorro Sampaio traz pra gente ele, Donald Trump. Socorro, ele quer um julgamento só para depois das eleições. Está aí na manchete, Ari, a manchete Sim. da Socorro. Vai, Ari. Olha só, manchete. Trump quer agendar o julgamento para 2026. Depois, muito depois das eleições nos Estados Unidos. Não quer nada, Socorro. Olha, a defesa do ex-presidente está alegando falta de tempo. Eu vou já dar os detalhes. É só para relembrar, para refrescar, né, o telespectador, todos, que esse é o caso que está correndo em Washington, é um processo federal em que o presidente é acusado de conspiração, né, para reverter o resultado das eleições de 2020. É aquele caso da invasão do Capitólio. E se ele for condenado nesse caso, aí ele fica inelegível, porque será rebelião, será insurreição, então, e talvez por isso ele esteja preocupado. Mas a juíza do caso, Tanya Chutkan, ela vai anunciar o dia do julgamento no próximo dia 28. Ela vai ouvir os dois lados e vai decidir o dia do julgamento. O que a gente está vendo aí é a acusação, é o procurador especial do caso, Jack Smith. Ele quer que o julgamento aconteça já no comecinho do ano. O Trump mal dá tempo de tomar o champanhe do dia 1º do Réveillon, porque ele já quer que o julgamento comece dia 2 de janeiro do próximo ano. Ele diz que há tempo suficiente para a defesa aí se preparar, é o interesse público, esse caso não pode demorar muito o julgamento, porque é um presidente que ameaçou a democracia do país. Já a defesa do Donald Trump só quer que esse julgamento aconteça em 2026 e alegou falta de tempo, porque ontem eles disseram, Ananias, que vai levar anos para que a equipe possa examinar, atenção, 11 milhões e meio de páginas de documentos que fazem parte do processo. A defesa do Trump diz que levou mais de 2 dias só para baixar esses documentos, todos esses documentos. Eles disseram mais, que se tivessem começado ontem a ler tudo, são 99.762 páginas por dia que eles precisam ler. 99.762 páginas por dia até a data do início do julgamento, que é a data que começa a seleção do júri. A defesa diz que isso é a mesma coisa, atenção, que lê o livro do russo Tolstói, Guerra e Paz, 78 vezes por dia, todo dia até a data do julgamento. A defesa do ex-presidente também alega que isso é bom, esse julgamento só em 2026, porque não atrapalha os outros julgamentos do presidente. Ele tem um em março e outro em maio. Ananias. Eu tenho certeza que o Francis lê mais do que isso. Olha, a inteligência artificial marca da seriedade, sim. Eu não consigo, é humanamente impossível, Ananias. Gente, e Guerra e Paz é uma edição que geralmente ele tem ali entre 1.200 e 1.500 páginas. Não, em inglês tem 1.200, né? E um pouquinho. Por aí, dependendo da edição. Então, é uma tarefa. Não, isso é uma tarefa. Eu fiquei com pena da defesa do... 78 vezes, atenção, 78 vezes o livro Guerra e Paz por dia. Quantas horas tem o dia que ele está calculando aí? E eu queria perguntar uma coisa para Socorro, não sei se é verdade. São quase 100 mil páginas por dia. Sim. Ela vai confirmar. Até para a leitura ele é mentiroso, né? Você não escapa nem no quesito leitura. Você pode... Nem que se ele se dedicasse à leitura, quanto mais que esse daí não tem cara de que lê coisa nenhuma. No máximo ver um resumo em vídeo. Pronto, era isso que eu ia perguntar para Socorro, se é verdade. Você conhece cara de quem lê. Se é verdade que teriam dito assim, não, mas é o seguinte, é porque a extrema-direita não é muito dada à leitura, então vai demorar esse tempo todo, porque eles vão ler ali 2 ou 3 páginas por dia, com muito esforço. Mas se ele pegar o tanto de ano que querem que ele pegue aí nessas acusações, ele vai ter bastante tempo para ler 78 vezes, 80 vezes, 100 vezes. Mas qual é o tamanho da equipe da defesa do Trump, Socorro?
Eu não sei falar para você, mas é muita gente. Mas também não é tanto não, porque ele tá com pouca grana para pagar tantos advogados, porque são muitos processos. Ele vai precisar fazer mais Pix para poder pagar a defesa para ler tantas Da páginas. última vez que ele fez Pix aí, tu viu a confusão. Agora, gente, não tem como. Isso, o julgamento pode mudar a história da eleição. É essencial. Deixar né? isso para depois da eleição. Aqui, por exemplo, Cíntia, quando um presidente é eleito, toma posse, João, para, não é? O processo para. Fica suspenso. Fica suspenso até ele sair da presidência, né? Corre esse risco aí também do processo como em ficar... Roma, né? Tem imunidade, Ele não pode concorrer, Ananias. Sim, não pode concorrer com o processo... Se for condenado. Se for condenado. Agora, se ficar para depois da eleição, ele for eleito, tomar posse, o processo para. Lá também suspende. Pode esquecer. Por isso que ele quer só em 2026, né? Porque se for eleito, já tomou posse, já está lá. Se. E depois, se ele recorrer de uma condenação, se desse tempo, Socorro, ele tem maioria na Suprema Corte. Aí não né? quer nada mesmo, viu? Esse negócio de recorrer dá até tempo Não, mas terminar se o for mandato. acelerar o julgamento, eu acho que vai ter até democrata ali fazendo um Pix pro Trump pagar uma defesa maior e conseguir ler a tempo todas essas páginas. Socorro, agora a gente vai para o Equador, porque lá tá chegando a votação, já é agora no domingo, e a campanha encerra naquele clima. Colete à prova de balas e também capacete. Que situação. Pois é, que horror. Que situação. A eleição para presidente, o primeiro turno no Equador, acontece no próximo domingo. Cerca de 13 milhões de pessoas estão aptas a votar domingo. E a gente vai ver agora essas cenas terríveis. Essa não exatamente, né? Porque foi uma eleição, uma campanha marcada pela tensão, pela violência. A gente mostrou aqui há 2 semanas o assassinato de um candidato. Ele foi executado quando saía de um comício, Fernando Villavicencio. Então, ontem que a gente veio, o jornalista Christian Zurita, que substitui o Fernando, ele terminou a campanha e também uma homenagem ao candidato assassinado, assim, colete à prova de balas, não, vamos falar lá para o primeiro, é aquele lá, colete à prova de bala e capacete. Ele fez essa homenagem ao candidato que foi assassinado. Ao lado dele, ele convidou a mãe do candidato assassinado e a gente vê as imagens aí da senhorinha que dá um presente, também com colete à prova de balas. Ao lado dele, a vice Andréa Gonçalves, que também está protegida. A Andréa também está com colete à prova de balas. A gente tem imagens de mais candidatos, o Iacu Pérez, que é um candidato indígena, que é estranho, olha só, a gente vê também com esse colete à prova de balas aí, ele concorre à presidência do Equador pela 2ª vez. E até ontem, nesse encerramento da campanha, o candidato de direita, Daniel Noboa, ele denunciou que a caravana dele foi atacada a bala, a tiros. Bem, a polícia está investigando e diz que provavelmente não foi um ataque à caravana do candidato, foi uma troca foi um tiroteio entre gangues. Esse é o clima da eleição no Equador, Ananias. Olha que clima, viu? É terrível a gente ver. E não para, né? Está mantida a eleição para o próximo domingo. Isso é bom ou é ruim, Apoliana? Ananias, por um lado é bom porque pelo menos se encerra o debate, né, sobre a questão das eleições presidenciais, mas não deixa de ser ruim também porque é um período muito curto e os criminosos vão querer aproveitar esse momento aí para mostrar que tem força, que conseguem modificar o processo, por exemplo. Então, tem um lado bom e tem um lado ruim. Agora, saber se de fato, depois que o processo eleitoral se findar, a gente vai ter de fato um momento de tranquilidade no país. Tá, e olha, Socorro, traz pra gente agora essa história que é assustadora. A enfermeira da morte. A enfermeira da morte é uma enfermeira britânica, mais especificamente inglesa, Ananias. Ela foi condenada hoje na Inglaterra pela morte de 7 bebês em uma UTI neonatal em Manchester. Esses crimes aconteceram entre 2015 e 2016. É a Lucy Leppe, ela tem 33 anos. Ela matava, segundo o juiz, segundo a justiça britânica, ela matava os bebês, ela injetava ar na corrente sanguínea, no estômago dos bebês,
ela dava insulina e ela superalimentava. Ela dava muito leite, mas tanto leite até as crianças morreram, elas não aguentavam mais. O último crime dela foram trigêmeos que estavam internados na UTI. Ela matou 2, tentou matar o terceiro, não conseguiu, foi o único que escapou. E aí começaram a desconfiar porque os bebês morriam sempre quando ela estava no plantão. O que o hospital fez? Apenas afastou a enfermeira, tirou da UTI, colocou ela trabalhando no serviço burocrático do hospital, mas um escritório. E depois fizeram lá uma pequena investigação dentro do hospital, decidiram em favor da enfermeira, pediram até que os médicos pedissem desculpas para ela, olha só. Mas alguém chamou a polícia, contou para a polícia entrou no caso. Quando a polícia chegou na casa da enfermeira, encontrou vários bilhetes, sabe aqueles post-it que a gente usa para lembrar, que usa muito escritório? Ela escrevia como: matei de propósito, não sou boa para cuidar de meninos, eu sou má, eu não mereço viver. Isso foi a justiça considerou uma confissão pela culpa, né? De culpa. Agora, na próxima segunda-feira só vai sair a sentença, né? Qual será a sentença? E ela também, além de matar 7, ela tentou matar 6 bebês. E agora um outro hospital que ela trabalhou antes de 2015, entre 2012 e 2015, antes de ir para Manchester, ela trabalhou no hospital de Liverpool. E eles também já começaram a investigar a época que ela trabalhou lá, Ananias. Meu Deus, olha, 7 bebês, João. Terrível. E eu digo mais, assim, uma pessoa monstruosa. E, além disso, o que me deixa bem estarrecido é a falha do próprio sistema. Você vê, o hospital fez com que os médicos pedissem desculpa para ela. Olha, não existe em área de cuidar de pessoas, desde um bebê até um preso numa cadeia, não existe desvio muito alto de padrão. Se está fora do padrão, tem alguma coisa. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui, comparando assim. Tinha um plantão aqui na Secretaria de Justiça, que era uma equipe, que toda subiu 80% as fugas nesse plantão. Era o chamado plantão manco. Plantão manco. O nome do plantão era plantão manco. Todo mundo já sabia que ia ter fuga no dia daquele plantão, daquela turma. Até que a Secretaria afastou todo mundo. Afastou, investigou, puniu, botou para fora, outros voltaram para o serviço. Mas o plantão foi desmanchado. Acabou-se as fugas. Você está entendendo? Não existe. Você tem um comportamento humano, ele é mais ou menos padronizado. Se está muito fora do padrão e não tem um motivo justo, tem que investigar. Isso aí eu acho que também faltou cautela do hospital, como agora vai ser apurado ainda pelo outro. Porque quem tem um momento psicopata igual essa daí, ela não fez isso, ela não começou agora. Isso é uma coisa que traz da adolescência e passa para a fase adulta. Parece o Enfermeiro da Noite, né? É. O filme. Você assistiu o filme? Já assisti. Enfermeiro da Noite. Eu não gosto muito desse gênero aí, não. Ele sai passando, que é inspirado na história real, sai passando por vários hospitais e matando o sistema sai falhando. E o sistema sai falhando. Sai falhando, permitindo que ele avance nessa prática. Até na hora que acham o chamado chato. Não tem aquele cara chato que diz, né, essa estatística que não bate. Esse cara tá fora do padrão. Aí o cara vai bater a estatística com a investigação. Terrível. Aí morreu, meu amigo. Deixar chegar a 7 bebês cruelmente mortos para que ela fosse agora condenada. Socorro, traz pra gente agora incêndio no Canadá. Olha a situação. A gente falava do Havaí, não é, no começo da semana, e agora no Canadá. É uma coisa que se perde o controle e que tira vidas, e que no Canadá já chegou a uma situação tão alarmante que a área já se equipara ao tamanho da Grécia. É isso? Socorro? Isso mesmo. O Canadá vive são um dos piores incêndios florestais de toda a história do país, Ananias. Para ter uma ideia, o governo informou agora há pouco que são 1.050 incêndios ativos em todo o país. Esses incêndios vão da costa leste, desde a Colômbia Britânica, que a capital é Vancouver, até a costa oeste
ali perto de Quebec, na província de Quebec. Nos territórios do Noroeste, é uma outra província do Canadá que é chamada de Territórios do Noroeste, fica perto do Ártico. É um lugar muito frio. 63% da população recebeu ordem de evacuação. No estado da Colômbia Britânica, 20 mil pessoas receberam ordem de retirada até hoje ao meio-dia. Lá no Canadá, na região, deve ser por volta de 9 da manhã, no máximo 10. Eles têm até meio-dia para sair da cidade de Yellowknife. São vários aviões extras para retirar as pessoas. A cidade de Yellowknife tem 150 mil habitantes, está em estado de emergência. E uma outra cidade, Linton, que a gente mostrou aqui no Agora, em 2021, a cidade foi parcialmente destruída pelo fogo, está novamente ameaçada e a população com ordem de retirada. O fogo, segundo o Ministério do Meio Ambiente do Canadá, a área consumida já é superior ao tamanho da Grécia. Olha que absurdo. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, interrompeu as férias para ir visitar essas áreas atingidas. E esses incêndios no Canadá, eles começaram ainda no final de maio, chegaram ao ápice em junho. Em junho, o Canadá registrou 2.300 incêndios numa região aí de 38 mil quilômetros quadrados. Ananias, essa fila aí, ó, de pessoal esperando para ser retirada. Só pode ter uma coisa interessante que eu estava olhando, um dos lugares mais atingidos, que é esse de 20 mil habitantes, é Yellowknife, né? Yellowknife é onde são gravados aqueles pilotos no gelo. Tem um monte de seriado que é gravado naquela região. É uma situação que no inverno é gelo puro, né? E, inclusive, tem a preocupação deles que esses incêndios causam enchentes. É um negócio impressionante você pensar nisso. Olha... Que vai estar pegando algumas montanhas lá que tem uma grande quantidade de gelo acumulado que pode acabar provocando incêndio em algumas daquelas localidades. Porque ali são todas localidades pequenas e com pouca gente concentrada, é muito disperso ali, né? Olha, você está vendo aí as imagens na TV? Isso mesmo, João. Bem perto do Ártico. Parece... E pegando fogo. Isso. Parece aqueles filmes de fim do mundo. As imagens do fogo, da fumaça, uma visão... E o gelo ao redor. É uma visão do inferno. Parece a fila de refugiados também, e das pessoas que foram atingidas na guerra da Ucrânia, quando tiveram que deixar algumas cidades por conta da invasão das tropas russas. Mas, Ananias, até quem pensa só em economia tem que passar a pensar com mais seriedade nas mudanças climáticas, porque, inclusive, há cerca de 2 semanas foi divulgado um estudo por universidades britânicas sinalizando que a nota de crédito dos países irão cair por conta dos efeitos das mudanças climáticas. E isso tem um efeito direto assim, né? na economia. Então, já passou da hora de se tratar com mais seriedade, até mesmo por aqueles que são céticos, negacionistas e que pensam apenas na questão econômica. Chegou a hora de agir e sair só do papel. Não é mais um problema do futuro, não. Está vendo o problema agora. Os efeitos das mudanças climáticas estão aí. Você vê no Canadá, você vê no Havaí, você vê em Teresina. Na Europa. Você vê na Europa, assim, a Socorro está trazendo com regularidade. Na China. Na China, na Rússia. Julho, o mês mais quente da história. Ou seja, já está acontecendo. E aí nós vamos fazer o quê? Tem que rapidamente reduzir as emissões de CO2, dos gases poluentes. Tem que fazer isso. Essa transformação tem que ser feita e feita de forma rápida. 15 anos tem que reduzir em 50% a emissão de gases do efeito estufa que afetam o aquecimento global. Ou seja, tem que sair do combustível poluente para ir para a emissão de baixo carbono. Tem que investir em energia limpa. E o mundo e o Brasil tem que fazer essa missão. E a gente tem condição de sair bem na frente, não perder essa revolução que vai ter que acontecer. Como nós perdemos a revolução industrial, chegamos atrasados. Como nós perdemos a revolução tecnológica, chegamos atrasados. Estou falando de Brasil. Agora tem uma nova revolução acontecendo e ela precisa ser feita de forma rápida por aqui, encarada como prioridade. Agora eu tenho um relato, viu, Ari? Sim. Da nossa audiência lá no Canadá. Marco Leão, que nos assiste sim, ao vivo. Muito fiel, ouvinte e Um telespectador. abraço, Marco.
Pois é, ele está nos acompanhando pelo YouTube, viu? E ele diz, olha, o incêndio está causando muitos problemas. Ele mora em Amparo, uma província que não foi atingida pelos incêndios, graças a Deus, mas a fumaça chega lá. Ou seja... Olha o tamanho do Canadá. Pois é. Olha a pequeno, não. distância. É um país de dimensão continental e está sendo afetado integralmente por essa situação. Ari. Aqui no Piauí, hoje eu conversei com o professor Werton Costa, ele é climatologista, professor da UESP e também da Defesa Civil Estadual. E ele trouxe um dado de hoje, tá? De hoje. As temperaturas no Piauí, sobretudo nos municípios do sul do estado, como Bom Jesus, elas vão ficar, a partir de agora, 2 graus acima da média histórica. Bom Jesus já é uma das cidades mais quentes do Brasil. Está sempre entre as 5 mais quentes nesse período. E a gente vai ficar, a partir de agora, com entre 0,5 grau e 2 graus, dependendo da cidade, acima de uma temperatura que já era crítica. E ele também prevê aí um dos BR-Obros mais duros da história do Piauí. Nós estamos falando aí de 45 graus, 46 graus. Né? É temperatura terrível. Obrigado. Com umidade de 10%, como estava o dia 2. Obrigado, Marco Leão, pela audiência, direto do Canadá, acompanhando a gente. Obrigado a você. Pra ele. Um abração. Gente boníssimo. Antes de ir embora, de dizer que sextou, eu queria mandar um recado para o meu amigo Francis, que eu admiro tanto, soube no começo que ele falou que está aí na cadeira do castigo, que é muito frio aí. Então, quero aqui deixar claro, né, que próxima vez que eu for ao Piauí, se Deus quiser, não vai demorar muito, eu vou levar uns cachecóis para você. Boa! Ficar ainda mais quérrimo aí, proteger o seu pescoço desse frio siberiano que faz um estúdio aí na sua cadeira do castigo. Não será mais. Será a cadeira da elegância, do glamour e da beleza, além de já ser do conhecimento, do talento de Francis Teixeira. Justíssimo. Que presentaço. Ele só tem um defeito, ele defende o PDT, né? Eu fico até tímido com os elogios da Socorro e aceito sim de bom grado, porque minha garganta agradece. Socorro, A sua grande Ei, Ari, capacidade, né, você tem alguma dúvida que vai ficar top no France? Não, ele já é elegante. Agora, Socorro está comprando uma briga sem tamanho, né? Porque quando a pessoa traz presentes para um só integrante do Jogo do Poder, a confusão é imensa. Ele está sendo aí prejudicado, ele está na cadeira do frio de castigo.